Boa noite, veja no Brasil TV de hoje, segunda-feira, 26 de abril, as mortes por Covid nos primeiros 4 meses deste ano ultrapassaram as de todo o ano passado, e o mês de abril já é o mês mais trágico da pandemia. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a falta de organização provoca filas enormes da campanha de vacinação. Eventos clandestinos marcam um fim de semana com desrespeito às medidas sanitárias contra a Covid em Minas Gerais. E ainda a safra de caquis aumenta as ofertas de emprego na zona rural da região metropolitana de São Paulo. É agora no Brasil TV. O mês de abril ainda nem acabou, mas já é o pior da pandemia no Brasil, com o maior número de mortos, mais de 69 mil vidas perdidas para a Covid-19. 2021, com menos de 4 meses, já registrou mais mortes do que em 10 meses da pandemia de 2020. Seu José se despediu hoje da mulher com quem dividiu a vida por 25 anos. Dona Tereza Souza tinha 64 anos, 2 filhos e um neto, e era auxiliar de limpeza em uma escola. Foi seu José quem a levou ao hospital no começo do mês, quando ela sentiu os primeiros sintomas. Foram 15 dias internada. É uma pessoa boa, humilde, carinhosa com todo mundo gosta muito dela, trabalhadeira, trabalhou muito e hoje Deus levou ela através desse convite danado, né? O Globocop registrou outro enterro no cemitério da Vila Formosa, o maior da capital paulista. E as imagens do alto retratam a pior consequência da pandemia. De um lado, uma quadra com terra ainda mexida, covas recém-ocupadas. Nem deu tempo de a grama crescer. Do outro lado, 1, 2 quadras com dezenas de valas ainda abertas. E os tratores não param. O número de mortes pela Covid-19 bateu recorde pelo segundo mês seguido. Abril nem terminou e já registrou 69.039 mortes. São 2.100 mortes a mais do que março inteiro. Até então, o pior mês da pandemia. Se olharmos mais ainda para o passado, a preocupação aumenta. Fevereiro de 2021 registrou menos da metade do número de mortos de março ou de abril. No pior mês da primeira onda, julho do ano passado, foram 32.912 mortes. Outra comparação deixa mais claro como a pandemia está pior em 2021. De janeiro até agora, em menos de 4 meses, o Brasil contou quase 196 mil mortes. No ano passado, de março, quando a primeira morte foi registrada, até dezembro, foram menos de 195 mil óbitos por causa da Covid-19. 196 mil mortes em 2021. É como se todo mundo que embarca num trem na Estação da Sé, em São Paulo, num único dia, morresse da mesma causa. Ou que as pessoas que chegam ou deixam São Paulo pelas rodoviárias e aeroportos também em um dia desaparecessem. Especialistas concordam que a vacinação é fundamental para o combate à pandemia, mas sem distanciamento social os números vão demorar para cair. Diante desse cenário, a perspectiva um pouco otimista é terminar de vacinar a população brasileira em fevereiro de 2022, dado o cronograma conhecido de entrega de vacinas, infelizmente. Ou seja, nós vamos ficar até fevereiro de 2022 com a P1 e, se não aparecerem outras variantes, matando brasileiros. E nesse tempo, nós vamos ter que ficar fazendo isolamento social e abertura, isolamento social e abertura. Vai ser um ano bastante difícil, infelizmente. Em audiência pública no Senado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reconheceu que há dificuldade na entrega da vacina Coronavac para completar a imunização de quem já recebeu a primeira dose do imunizante. De Brasília, as informações com a Raquel Norato. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou hoje na comissão que há atraso na entrega do princípio ativo da vacina, o IFA, que vem da China e que é utilizado pelo Instituto Butantan na fabricação da Coronavac. O ministro lembrou também que alguns prefeitos estão recorrendo à Justiça para tentar garantir que o governo federal segunda dose dentro do prazo para aplicação, mas afirmou que há escassez de doses. E essa escassez
Ela acontece pouco mais de um mês depois do próprio Ministério da Saúde mudar a orientação, isso na transição da gestão do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para o atual ministro Marcelo Queiroga, e autorizar que prefeitos utilizem o estoque disponível para a aplicação da primeira dose, sem guardar imunizantes para a segunda dose. E aí hoje o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reconheceu que o ritmo de entregas de vacinas preocupa. A segunda dose tem sido um pedido de governadores, de prefeitos, porque se os senhores lembram, há cerca de um mês atrás, se liberou as segundas doses para que se aplicassem. E agora, em face do retardo de insumo vindo da China para o Butantan, aí há uma dificuldade com essa segunda dose. E como essa semana não temos previsão de chegada de vacina do Butantan, só daqui a cerca de 10 dias, nós vamos emitir uma nota técnica acerca desse tema. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez também um balanço do total de doses que vão ser entregues. Para esse mês, o número de doses caiu de 47 milhões para 26,6 milhões. E para o mês de maio, houve redução da previsão de 46 milhões para 32,4 milhões de doses. E um dos motivos para essa redução é que as doses sem autorização da Anvisa, as vacinas sem autorização, como por exemplo a indiana Covaxin e a russa Sputnik, saíram da previsão. A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou que decide ainda hoje se autoriza a importação e o uso da vacina Sputnik no Brasil. O Ministério da Saúde fechou um contrato para a compra de 10 milhões de doses da Sputnik e o consórcio de governadores do Nordeste negociou a aquisição de outros 37 milhões de doses. Mais cedo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, negou um pedido da Anvisa para suspender o prazo dado por ele para decidir sobre a importação dessa vacina. Esse prazo termina na quarta-feira. A decisão foi tomada em uma ação do governo do estado do Maranhão, que comprou 4,5 milhões de doses da vacina russa. Segundo a Anvisa, o laboratório União Química, que representa a Sputnik no Brasil, ainda precisa apresentar documentos para que a agência possa decidir sobre a importação excepcional e também temporária do imunizante. Na decisão, o ministro Lewandowski afirma que a agência não pode invocar a falta ou insuficiência de documentação para deixar de analisar o pedido. A Sputnik já foi aprovada na Argentina e em outros países da América Latina, mas não tem registro ou autorização de uso emergencial aqui no Brasil. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, filas enormes mostram a luta de quem está tentando tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. Mas, mesmo chegando de madrugada, as pessoas não conseguem serem vacinadas. Uma fila quilométrica. Os primeiros chegaram ontem. Olha isso. Só vai começar a vacinação 8 horas da manhã. E nós já estamos com a vacina atrasada. Desde atrasada. Desde quinta-feira passada. Vamos aqui. Tem gente mais atrasada ainda. Conseguiu a senha para hoje? Consegui. Hoje, pelo menos, o senhor conseguiu. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu só acredito quando chegar lá. Mais de 12 horas esperando. E a espera não foi só para quem estava a pé. Neste ponto de vacinação, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, os carros também aguardavam para a vacinação no esquema drive-thru. A procura foi pela segunda dose da vacina, seguindo o calendário da prefeitura. Hoje, neste local de vacinação, poderia receber o reforço quem se vacinou com a Coronavac no dia 24 de março. Mas aqui encontramos pessoas com prazo muito maior que os 28 dias de intervalo entre as duas doses. Gente que se vacinou no início do mês passado e que voltou para casa sem saber o que fazer. Só tomou dia 4 a primeira dose. Dia 24, era para retornar dia 24. Hoje. Mas só não conseguiu. Porque essa semana agora não tinha. Então estou na fila arriscando, se vou conseguir. É a terceira vez que eu venho, não tem vacina, entendeu? Cheguei aqui 3 da manhã. Eu e minha esposa, até agora estou aqui, não sei se vai ter. Funcionários da prefeitura entregaram senhas, mas só parte das pessoas conseguiu se vacinar, mesmo com atraso. Segundo especialistas, o importante é completar o ciclo de imunização. O atraso, ele não é tão prejudicial. Você consegue, mesmo atrasando uma segunda dose, promover uma imunidade adequada. Mas aí a gente está diante de uma doença nova, de uma vacina nova. A gente não deve fazer isso, a gente deve respeitar o prazo.
A maioria voltou para casa sem a segunda dose da vacina. Estão mandando a gente voltar para casa. A gente voltar para casa, deu de uma hora. Alguns idosos vacinados em março já estão na 4ª tentativa de tomar a segunda dose. Cheguei 3h30 da manhã e agora só dão 200 números, isso é uma vergonha. Na semana passada, a vacinação tinha sido suspensa por falta de doses na cidade. O prefeito Washington Reis, do MDB, disse que informa a população pelas redes sociais. Eu não sou hipócrita, eu não organizo fila, eu não chamo ninguém para vir para a fila, a gente comunica pelas redes sociais. A gente não domina as pessoas, nós não sabemos de onde vêm as pessoas, a iniciativa de cada pessoa, isso é hipocrisia. Eu não engano ninguém. Eu sou só prefeito, eu não sou mágico. Você falar que eu tenho que organizar essa fila, que eu não fiz fila, é um absurdo, né? A realidade é o seguinte, o prefeito deveria organizar melhor isso aí, cara. Porque isso aí está muito mal organizado, pelo amor de Deus. A responsabilização por aplicar as doses é da prefeitura, não precisa ser mágico, né? Tem que ser prefeito exercer o papel dele. No Pará, depois da flexibilização nas medidas de restrição de alerta vermelho para laranja, teve desrespeito das normas. A polícia militar foi acionada e acabou com várias festas clandestinas. Até boates foram fechadas. O Ingo Miller conta pra gente. Olá, Marcelo. A Polícia Militar do Pará fechou neste final de semana 2 estabelecimentos de Belém que desrespeitaram o decreto estadual que estabelece medidas de restrição de funcionamento e aglomeração de pessoas para conter a pandemia de Covid. Essas medidas já haviam sido flexibilizadas desde a última sexta-feira, quando o governo permitiu em toda a região metropolitana o funcionamento de bares e restaurantes com 50% da capacidade e até meia-noite, sem aquele toque de recolher. Só que o que a polícia encontrou nesses estabelecimentos violava o que foi flexibilizado no decreto. Os locais estavam lotados, com frequentadores sem máscara e festas que iam até a madrugada, como se a pandemia não existisse. Esses estabelecimentos foram fechados e os donos foram advertidos. Em caso de reincidência, eles podem ser multados em até R$50 mil. Vale lembrar que, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, só neste mês de abril, 2.000 pessoas morreram em todo o estado do Pará por conta de Covid, Marcelo. O fim de semana também foi marcado por eventos clandestinos e aglomerações em Minas Gerais. Teve flagrantes em BH e na região metropolitana. Policiais militares chegaram a ser atacados por frequentadores de uma das festas. Pelo menos 3 pessoas foram presas. Mais de 1.000 pessoas lado a lado, juntas, em plena pandemia. Foi na Praça do Cardoso, no aglomerado da Serra, em BH. O baile funk, na madrugada de domingo, era ouvido de longe pela vizinhança, que chamou a polícia militar. Policiais contaram que ninguém ali usava máscara ou seguia a recomendação sanitária de distanciamento. Quando chegaram, teve correria. Um homem de 33 anos foi flagrado vendendo bebidas. Ele discutiu com os militares e não obedeceu a ordem para fechar o bar. Foi preso por infringir medida sanitária e por desobediência à ordem policial. Em Raposos, na região metropolitana, também teve baile funk clandestino, em um sítio, no bairro Morro Vermelho. E quando a polícia chegou, foi recebida com garrafadas. Estes 2 homens foram flagrados com armas e drogas e foram presos. O evento reuniu, segundo a polícia, centenas de pessoas. E para dispersar essa multidão, os policiais soltaram gás e dispararam bombas de borracha. Um dos presos ficou ferido na perna. Alguns deles evadiram para o meio do mato, outros investiram em contra-guarnição, arremessando objetos, garrafas e pedras, o qual as guarnições aí tiveram que fazer o uso aí de instrumentos de menor potencial ofensivo para fazer cessar a injusta agressão em desfavor dos militares. Raposos está na onda vermelha do Minas Consciente. A polícia orienta os moradores a denunciarem aglomerações assim. Em Ibirité, teve jogo de futebol com torcida colada, jogadores se esbarrando, até juiz e bandeirinha. Tudo organizado como se não tivesse pandemia. O quarteirão e a entrada da quadra ficaram cheios de carros e motos. As cenas registradas numa praça da cidade desafiam o decreto da prefeitura que permite moradores jogar futebol, mas não autoriza aglomerações. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde da cidade, não tinha autorização para o evento ser realizado. Fiscais da prefeitura e a Polícia Militar demoraram 40 minutos para descobrir quem organizou a partida
e encerraram o jogo. Segundo a Vigilância Sanitária de Ibirité, tinha cerca de 300 pessoas aglomeradas na praça, incluindo famílias com crianças. Sobre o baile funk no aglomerado da Serra, a Prefeitura de Belo Horizonte declarou que não recebeu denúncia e que, durante as rondas rotineiras realizadas à Guarda Municipal na região, nada foi encontrado. A Prefeitura de Ibirité disse que tem tomado todas as medidas para conter a pandemia, com fiscalizações e campanhas educativas. A Prefeitura de Raposos disse que a festa não tinha autorização para ser realizada e que trabalha junto com a Polícia Militar para coibir os eventos clandestinos. Depois de mais de um ano, escolas particulares de Belo Horizonte retomaram as atividades presenciais hoje com crianças de até 5 anos, com protocolos sanitários. A reabertura é facultativa, quem não voltou continua com as atividades de forma online. No Piauí, um novo decreto com medidas restritivas mais brandas entrou em vigor hoje. Aline Moreira. Olá! As novas medidas restritivas valem até o próximo dia 2 de maio. Esse novo decreto trouxe algumas mudanças, entre elas a flexibilização para o funcionamento de bares e restaurantes. Esses estabelecimentos podem voltar a ter música ao vivo e podem também funcionar aos sábados, até às 4 horas da tarde. Mas o bar ou restaurante que for abrir no sábado tem que comunicar antes à vigilância sanitária. O decreto mantém medidas que já estavam em vigor também, como o funcionamento de shoppings do meio-dia até às 10 horas da noite e das lojas do comércio do centro e dos bairros de Teresina até às 5 horas da tarde. Além disso, o toque de recolher continua das 11 horas da noite até às 5 da manhã. E no fim de semana ainda vale lockdown parcial, somente com serviços essenciais abertos, com exceção dos bares e restaurantes aos sábados. E esse decreto com medidas mais brandas vem em um momento em que o Piauí ainda apresenta índices altos da Covid-19. A taxa de ocupação de leitos de UTI do interior continua em 100%. Aqui em Teresina, atualmente, essa taxa está em 92%. Aline Moreira para o Brasil TV. Em Pernambuco, o comércio nas praias está liberado a partir de hoje, mas, claro, com restrições. Quem explica para a gente é a Natália Dielu. Olá, neste primeiro dia de reabertura do comércio de praia aqui em Pernambuco, muitas pessoas procuraram a Praia de Boa Viagem, que é de onde a gente fala, que fica na zona sul do Recife, porque o comércio de praia está autorizado a funcionar das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde, mas vai ter que fechar novamente durante os fins de semana e também nos feriados. Essas medidas valem até o dia 9 de maio, de acordo com o decreto do governo de Pernambuco. Esse decreto também permite que o comércio em geral possa escolher o horário de funcionamento aos fins de semana, podendo abrir às 9 horas da manhã ou às 10 horas da manhã e podendo permanecer aberto esse comércio em geral por no máximo 8 horas. A Secretaria de Saúde aqui de Pernambuco explicou que tomou essa decisão por haver uma tendência de estabilização no número de casos da Covid-19 aqui no estado. A Secretaria também disse que vem abrindo novos leitos de acordo com as necessidades. Só que hoje a taxa de ocupação de leitos de UTI na rede pública aqui em Pernambuco é de 96%. Voltamos ao estúdio. Mudanças também lá em Santa Catarina. Um novo decreto prorrogou e também flexibilizou mais as medidas de restrição no estado. Oi, Marcelo. A principal novidade é que a partir de hoje está liberada a permanência de pessoas em praias, parques, outros espaços públicos abertos, desde que não haja aglomeração. Outra novidade é que restaurantes, bares, pizzarias e afins podem funcionar das 6 horas da manhã às 22 horas. Pelo decreto anterior, o funcionamento era das 10 às 22 horas. Segue proibido o fornecimento de bebidas alcoólicas para o consumo no próprio estabelecimento, entre 10 horas da noite e 6 da manhã. Supermercados e ônibus seguem com o limite de 50% da capacidade. Já com 25%, podem funcionar comércio de rua, com exceção dos essenciais, das 8 horas da manhã às 20 horas, e também shoppings e centros comerciais, aí das 10 horas da manhã às 22 horas. Demais atividades e serviços privados não essenciais podem funcionar das 9 horas da manhã às 7 horas da noite. Marcelo.
A seguir, um princípio de incêndio interdita parte de um hospital em Aracaju. Policiais do Departamento de Operações de Fronteira em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, prenderam um homem com uma caminhonete roubada. A família do dono do carro era mantida refém no Paraná. O Martim Andrada conta pra gente. A polícia chegou a essa história depois da apreensão de uma caminhonete na madrugada dessa segunda-feira, aqui em Mato Grosso do Sul, entre a cidade de Dourados e Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. O Departamento de Operações de Fronteira abordou esse veículo na estrada durante a madrugada, desconfiou das respostas do motorista e, depois de investigar, descobriu que essa caminhonete havia sido furtada de uma família no Paraná e que essa família estava sendo mantida em cárcere privado por 2 bandidos. O Departamento de Operações de Fronteira está investigando, o porquê desse veículo vir para cá. Muito provavelmente ele seria vendido no Paraguai. Depois de tudo isso, a polícia daqui avisou a polícia do Paraná, que foi até a residência e liberou toda a família, todo mundo passa bem. A gente fala agora de um princípio de incêndio nessa madrugada em um hospital que fica em Aracaju. O fogo foi controlado rápido, ninguém ficou ferido, mas alguns atendimentos foram suspensos. Um dos corredores do Hospital Municipal Fernando Franco, na zona sul de Aracaju, precisou ser interditado. As cinzas estavam espalhadas por móveis, equipamentos e insumos. O cheiro de fumaça ainda estava forte. Em uma das salas, um rastro de destruição. O princípio de incêndio começou por volta das 5 horas da madrugada e foi dentro desta sala aqui, que é chamada de sala de sutura. De acordo com informações da unidade, o profissional não se encontrava no local porque era a hora de descanso dele, assim como também não havia nenhum paciente. As primeiras informações dão conta de que o problema talvez tenha começado no aparelho ar-condicionado, só que as causas, elas ainda serão investigadas. O fogo, segundo os funcionários da unidade, foi controlado pelos próprios equipamentos do hospital. Por isso, as chamas não se espalharam. Nenhum paciente ficou ferido, apenas foram registrados danos materiais. De acordo com a Secretaria de Saúde de Aracaju, os equipamentos passam por periódica vistoria. Equipes do setor de infraestrutura vão iniciar a recuperação. Até que seja feita a recuperação na área atingida, os atendimentos cirúrgicos, ortopédicos, clínicos e pediátricos do Fernando Franco estão temporariamente suspensos. Em caso de urgência, o paciente deve procurar o Nestor Piva ou o Hospital João Alves. Ela vai ser atendida normalmente nas áreas em que não houve extensão do fogo, ela vai ser atendida normalmente. Somente nessa área específica que nós vamos ter que suspender até que a equipe faça toda a manutenção do local. A Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju disse que o incêndio pode ter começado no ar-condicionado, como a gente viu na reportagem, que passou por manutenção na sexta-feira, e que agora todos os equipamentos vão ser vistoriados. Estamos em plena safra de caqui, em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. Nesse período, são criadas vagas de empregos temporários pelos produtores que buscam, por mão de obra. Muita gente ficou desempregada na pandemia e aí encontrou, na zona rural, uma maneira de pagar as contas. Para dar conta da safra de caqui, o seu Taqueu teve que reforçar a mão de obra. A Helena é uma das novas funcionárias. Ela faz de tudo um pouco por aqui. No momento, a gente está no ensacamento, a gente está ensacando a ameixa, Agora aqui a gente tira do saquinho, os caqui que chega, depois a gente passa numa máquina. E olha que o trabalho veio na hora certa. Ela estava desempregada e tem a esperança de continuar por aqui, mesmo depois do fim da safra. Já fazia tempo que eu estava desempregada já. Lá que onde a gente mora, a gente só faz bico. Bico é hoje e amanhã não tem, Então aí eu vim procurar serviço aqui. Ao todo, o seu Taqueu contratou 4 empregados e foi pensando não só no caqui, mas na produção de outras frutas também. Além do caqui, eu estou colhendo um pouquinho de pitaia, um pouco de goiaba. Quem também teve que contratar mais funcionários foi o seu Ari, que é produtor rural em Mogi das Cruzes. É começar a safra de caqui que mais funcionários ajudam na produção. Dessa vez, foram 10. O meu costume é sempre trazer o pessoal de outro estado, A gente traz para colher, Para colher também o pessoal de Minas Gerais. Aí, desde o ano passado, que já não estão vindo mais devido à pandemia e tal. Então, preferiu ficar por lá, E até a irmã do produtor entrou nessa. Por dia, ela monta 100 caixas como essa.
E mesmo sendo da família, também ganha pelo trabalho, o que ajuda nas despesas. Não só a mim, né, como a todas as pessoas, porque é um dinheirinho extra, né, que as pessoas acabam recebendo, muitos estão desempregados. Embora a maioria das pessoas que trabalham aqui já são pessoas, às vezes, que já não estão no mercado de trabalho, né, mas que têm essa oportunidade de, na safra do caqui, estar trabalhando. O seu Ari tem 2.000 pés de caquis. Cada um deles dá em torno de 600 e 700 frutas. E para essa safra ele não tem do que reclamar, já que ele conseguiu colher praticamente todos os caquis por aqui. Você já vem trazendo um problema da pandemia, então você vem se preparando. Então, né, foi tudo desovado, a fruta toda desovada. Só tive mesmo problema com chuva de granizo, essas coisas que é outro fator, né? Mas em relação à pandemia, em relação a outras coisas, foi fácil de desovar o produto esse ano. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias do Jornal Nacional, às 8h30, horário de Brasília. Para você, uma boa noite e até amanhã.